Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão, falar aí de reforços. Vasco teve uma proposta aí de um zagueiro colombiano recusada. O primeiro volante, o camisa 5, o Pitbull. Jorge Nicola falou de um nome interessante ontem na live dele pra gente trocar uma ideia, repercutir esse clássico de domingo aí que é muito importante, pensando na classificação do Campeonato Carioca, na evolução do Vasco também para a sequência da temporada. E quero trazer aqui 3 jornalistas aí flamenguistas que falaram aí de possíveis mudanças no Flamengo, no time titular para encarar o Vasco, e parece até coincidência, porque os 3 falaram das mesmas mudanças, então vale a pena pra gente trocar uma ideia aqui. O Gerson falou desse confronto contra o Vasco e também o Léo repercutiu isso aí na Vasco TV. A gente vai trazer tudo isso aqui pra trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Vamos começar falando de reforços, tá na tela pra vocês, ó. O Vasco teve proposta recusada aí pela contratação do zagueiro Kevin Mantilha, do Santa Fé. A família vascaína, a proposta foi aí, ó, de 9 milhões e 300 por 90% do passe do jogador. A informação dá aqui também que um clube da Grécia também teria feito uma proposta e o Santa Fé recusou. Essa informação aqui é do Pepe Sierra, né? É interessante, né, família vascaína, porque a gente entende aí que o Vasco nesse momento no elenco tem o Miranda, tem o Capasso, o Léo e o Bambu. Nem vou contar com os outros zagueiros, porque acho que esses 4 aí é que vão ter mais oportunidade. Claro que tudo pode acontecer e outros jogadores como Zé Vitor, Eric Pimentel se renovar, possam também ter oportunidade. Mas acho que esses 4 aí é que vão jogar mais. E aí eu acho legal o Vasco olhar para o mercado por um zagueiro, né? No caso aqui o Kevin Mantilha, eu não conheço, estava até olhando aqui na Transmarket, é um zagueiro que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O problema que eu vejo, e acho interessante o Vasco correr atrás de mais zagueiro, é o seguinte, porque hoje você tem aí sua zaga titular. Eu imagino que vai ser, claro, né? Capasso e Léo. E aí, se um dos dois se machucarem, ou cartão, você tem o Miranda e o Bambu, que eu não sei se passa tanta confiança, né? Eu acho o Capasso importante, tomara que ele possa ter uma adaptação rápida, porque o Capasso ele joga pelos dois lados, né? Ele falou que gosta de jogar pelo lado esquerdo e também pelo lado direito. Mas eu acho muito interessante o Vasco olhar para o mercado, por mais que seja aqui um jogador jovem, né, de 19 anos, participa da seleção de base da Colômbia, mas eu acho interessante sim o Vasco olhar aí para esse mercado de zagueiro, porque eu acho que Bambu e Miranda, sei lá, não me passa tanta confiança aí pensando em brasileiro. O Zé Colé recentemente falou que o Vasco estaria próximo aí de acertar com o Pitbull, família vascaína. Claro que esse nome ainda não surgiu, né, de fato, mas o Jorge Nicola falou de um nome interessante aí, na minha opinião. Se liga só. Qual a chance de Luan do São Paulo no Vasco? Obrigado pelas palavras do Wanderson. O Luan tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro, o Tricolor já fez 3 propostas de renovação de contrato. Mais do que só a grana, é óbvio que o aumento salarial é importante para o Luan, mas ele quer ter a convicção de que vai ser parte dos planos do Rogério Ceni. Então, para o Luan, é importante esperar um pouquinho para entender o quanto o Rogério conta com ele. Estou para te dizer que a definição sobre o futuro do Luan, seja Vasco, Palmeiras, que é outro clube que se especula bastante, vai ficar por um pouquinho mais para frente. Tá? Não acho que o Luan vai tomar a decisão dele agora, até porque nesse momento ele nem pode assinar um pré-contrato com ninguém. Se, por exemplo, o Luan dá a entender que está fechando com o Palmeiras ou com o Vasco um pré-contrato para 2024, esse clube pode ser acusado de aliciamento. Porque os clubes só podem tentar fechar um pré-contrato a partir dos 6 meses finais. É óbvio que, por debaixo dos panos, todos os clubes trabalham hoje em dia já aliciando, conversando, mas isso não pode vazar, senão depois dá um enorme problema. É isso, né? Luan do São Paulo, né? As informações dão aí, como o Jorge Nicola falou, tava vendo também no canal do Chico Garcia, que participa lá do Jogo Aberto, que o Palmeiras tem muito interesse nesse jogador. Eu não sei se vocês lembram ou se viram, né?
uma situação que tinha jogado São Paulo e Palmeiras lá no Allianz Parque, e aí o Luan tava dando uma entrevista e o Abel passa por ele e fala: irmão, tu corre muito, hein? Tu pega demais, hein? E aí, claro, o Abel tem interesse também nesse jogador. Gosto muito, apesar de entender que ele vem de uma séria contusão no ano passado, mas se ele estiver bem fisicamente, tem todas essas questões aí que o Nicola falou, que ele tem contrato, mas é um nome interessante para que o Vasco possa analisar, se não para essa temporada, para uma temporada futura, porque eu acho que é um jogador jovem e é um bom camisa 5, é um bom pitbull. Eu gosto desse nome, queria saber a opinião de vocês, família vascaína. Vamos repercutir aí agora esse clássico aí de domingo, jogo muito importante, irmão. Jogo muito importante porque o Vasco tem que classificar para essas fases finais aí do Campeonato Carioca. Eu venho dizendo que esses confrontos aí, né, contra Fluminense, Botafogo e agora no domingo contra o Flamengo é muito importante porque são parâmetros aí para o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que classificar para essas semifinais. E aí o Flamengo pode ter mudanças para esse confronto, porque eu entendo o seguinte: se o Flamengo entrar em campo da maneira que vem jogando aí com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, é um time que não tem aquela característica de velocidade na frente, né? Então é um time de mais aproximação, de qualidade, de toque, de tabela, e aí acho que o Maurício Barbieri ia trabalhar de uma maneira o time do Vasco, mas parece que vai ter mudanças. Não foi coincidência não, todos eles falaram a mesma coisa, ó. Se liga só. Primeiro eu acho o seguinte: o Flamengo vai jogar com um time misto contra o Vasco. Não um time misto como o que jogou contra o Botafogo. Aquele não era misto, aquele eram reservas e garotos. Eu acho que ele vai jogar com um time misto porque vários jogadores titulares saíram machucados hoje. Gerson estava mancando claramente no final do jogo, deve ter voltado a sentir o tornozelo. Arrascaeta, a gente viu como é que ele saiu depois de bater o pênalti. Tem muitos jogadores extremamente desgastados, como o Everton Ribeiro, que no segundo tempo se arrastava. Eu acho que ele vai fazer um mistão, talvez com a defesa titular. Meio campo deve ser Thiago Maia e Vidal de novo, embora o Vidal hoje não tenha jogado bulhufas. E depois, eu acho que ele vai jogar com o Matheus Gonçalves na direita e com... Ficou muito claro, gente, que esse garoto, Matheus Gonçalves, tem que arrumar um espaço para ele. Ele entrou em campo e ele foi muito mais produtivo do que os medalhões. Ele fez muito mais coisas no jogo do que o Everton Ribeiro. Ele só não fez mais com o Arrascaeta porque o Arrascaeta empatou o jogo lá, fez o gol. Porque senão ele jogou melhor do que o Arrascaeta também. O Matheus Gonçalves foi melhor do que o Everton Ribeiro e do que o Arrascaeta. O Cebolinha, ele estreou no Flamengo. O grande momento do Cebolinha tinha sido aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, pela Copa do Brasil semifinal, que ele fez o terceiro gol e que encaminhou a classificação do Flamengo. Tirando isso, o Cebolinha não tinha aparecido muito. Cebolinha entrou muito bem. Inclusive, ele foi brilhante na jogada do gol de empate. Ele clareou o lance, dando passo para o Arrascaeta só chapar e empurrar para o gol. Então, essas entradas hoje, o Gerson entrou bem também no jogo. Achei que o Gerson fez uma boa partida. Mas as entradas de Matheus Gonçalves e de Cebolinha deixam claro que existe espaço para modificações no time do Flamengo, hein? Já contra o Vasco, nesse domingo, às 6h10 da tarde, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo pode até ganhar antecipadamente a Taça Guanabara se vencer a partida. Ele assegura a primeira colocação nessa fase de classificação do certame estadual. Já valeria a pena algumas experiências, como, por exemplo, começar o jogo com 2 caras abertos pelos lados. Cebolinha e Marinho. Cebolinha e Matheus Gonçalves. Por que não? Talvez o Gabigol de centroavante. Segura um pouco o Pedro para se recuperar, para ficar em forma. Então é isso, né, família vascaína? Pode entrar aí no time do Flamengo, né? Tanto o Cebolinha pelo lado esquerdo, como foi dito aqui, quanto o Matheus Gonçalves, um jovem jogador aí que fez gol, inclusive, no Botafogo. Acho interessante qualquer um jogador que o Flamengo escolher. É um jogo muito importante pra gente. Se escolherem aí jogar com essas beiradas de campo, né? Cebolinha e Matheus Gonçalves, vai ser mais um teste interessante aí defensivamente pro Puma, pro Piton. Então, independente da maneira que o Flamengo for jogar, escolher os seus jogadores, eu acho que eles trabalharam pra isso, né? Pra ter um elenco qualificado, o banco suprir alguma ausência aí do time titular. Então, independentemente dos jogadores que forem escolhidos aí pro Flamengo, é um grande teste pro nosso Vascão. E eu tô muito confiante aí que o Vasco possa fazer uma boa partida. Venho falando aqui que o Vasco tem diversos jogadores qualificados e que vivem um bom momento, né? Como o Puma, Piton, o Léo, o Jair, né? O Pedro Raul, apesar de aí de um certo momento a torcida do Vasco questionar o Pedro Raul pelos gols que ele vem perdendo, ele tem excelentes números, vai dar muito trabalho aí para a zaga do Flamengo, então vai ser um teste importante, família vascaína, e eles estão motivados para esse confronto. Eu queria muito isso, cara. Eu vi um jornalista, acho que foi o Rafael Marques na ESPN, falando o seguinte: pro Vasco é melhor que o Flamengo seja campeão
E aí ele vai chegar ali no confronto com o Vasco, já está classificado no Campeonato Carioca e o Vasco vai ter mais tranquilidade. Mas, irmão, eu não quero tranquilidade. O Vasco tem que ser testado. É isso que eu quero. Os caras têm que chegar motivados para encarar o Vasco, porque os confrontos têm que ser de dificuldade, competitivo, porque qual é o nosso principal objetivo? O Campeonato Brasileiro. Então eu não quero um Flamengo frouxo, mole, não pensando no jogo. Eu quero um Flamengo pensando em ganhar do Vasco. E é dessa maneira que eles vão entrar domingo, porque eles têm que dar uma resposta aí pro torcedor, para dar moral também pro Vitor Pereira. E o Gerson falou isso aqui, ó. Se liga só. O Flamengo, o que sobrou não, tem muita coisa ainda. Tem brasileiro para começar, Libertadores. Como eu falei ali antes, o Flamengo em todas as competições entra para ganhar. Entramos em todas as competições para ganhar. Infelizmente não conseguimos e seguimos. Como eu falei, domingo tem clássico, vamos entrar, vamos dar a vida para ganhar e seguir em frente. Não tem como ficar lamentando. Vai ser difícil para dormir hoje, mas é o futebol. Amanhã é outro dia. Tá aí, família vascaína, não sei se vocês pensam da mesma forma que eu, mas eu quero isso, né? Vão dar a vida dentro de campo. É isso, porque aí eu sei que o Vasco vai ter um jogo difícil, um jogo complicado, mas sempre pensando na evolução do time, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui o Léo, nosso zagueiraço aí, que falou também sobre esse confronto aí na Vasco TV. Eu vou botar na tela primeiro, foi até destaque aí da TNT Esporte. Cara, o Léo é demais, hein? Se liga só o que ele falou, ó. O Vasco foi a melhor escolha da minha carreira. Falou que tá muito adaptado ao Vasco, que parece que já tem 2 anos no clube. E a gente vê isso, né, a família vascaína. Tanto que ele vem assumindo esse papel aí de líder, né? Você vê aí na Vasco TV, nos bastidores, ele tá sempre puxando, mentalidade de campeão, segundo ele, de liderança, o cara que motiva ali o grupo. Então o Léo foi uma grande contratação. Não só pela liderança que ele vem exercendo, pelo perfil do atleta, mas ele é uma liderança técnica. Nesse sentido aí de ser a liderança técnica, Maurício Barbieri recentemente deu uma moral imensa pra ele, falando que ele é o melhor zagueiro de perna esquerda, né, família? E ele comentou sobre isso na Vasco TV. Se liga só. Então, eu quando vi essa matéria, né, quando ele falou sobre isso, eu me senti muito honrado, muito feliz, né? Respeito todos os atletas da minha posição também. Mas é gratificante você ver que seu trabalho está sendo reconhecido, né, pelas pessoas, pelo treinador, pelo seu comandante. E isso me inspira cada vez mais de trabalhar ainda mais para se manter em alto nível. E aí, na segunda resposta aqui que eu cortei lá da Vasco TV, ele falou sobre essa questão aí de liderança que ele vem exercendo no grupo e também sobre o confronto contra o Flamengo. Se liga só. Olha, dentro do que você falou sobre o vestiário, eu gosto de ver pessoas vencedoras com uma mentalidade avançada, né? E eu me inspirei muito também, me inspiro muito no Bernardinho, que é um do treinador de vôlei, né? Que tem uma mentalidade, para mim, uma das maiores mentalidades vencedora do Brasil, assim, da maneira que ele se comporta, da maneira que ele fala, da maneira que ele age. E eu gosto de ver, eu gosto de pesquisar, eu gosto de olhar vídeo desses caras que me inspiram cada vez mais para mim e eu tento passar também para meus companheiros. E dentro do jogo que está por vir, no domingo, é um jogo importante para a gente. É um jogo importante também para o outro lado. A gente sabe que um clássico é sempre muito importante para o clube. Então a gente já tem que começar de hoje, né? Concentração máxima, já pensando no jogo de domingo. A gente sabe que é um jogo especial, mas que a gente tem que levar com seriedade como levamos os outros jogos. Tá aí, jogo muito importante, eles vão estar focados de lá, a gente vai estar focado daqui e entendo aí, como a gente comentou aqui, sobre as mudanças que o Flamengo possa vir a fazer dentro ali do seu elenco. Acho que qualquer escolha vai ser um bom teste pro Léo. Infelizmente a gente não vai poder ver o Capasso, né? Acho que o André até foi regularizado até o momento que eu tava gravando esse vídeo, mas o Capasso ainda falta uma questão. Paulo Brax falou isso na coletiva também, né? Falta algum documento que a AFA tem que mandar pra CBF para regularizar ele aqui, então a gente não vai poder ver o Capasso no clássico, mas vai ser um teste interessante aí pro sistema defensivo do Vasco. Mais um confronto, é um clássico, um jogo grande, sempre pensando, sempre vou bater nisso aqui, sempre pensando na evolução pro Campeonato Brasileiro. Claro que ali a gente tem que ganhar para classificar também pro Campeonato Carioca, mas eu tô confiante, muito confiante, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto! É muito bom ser Vasco.